apenas este versículo aqui. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Senhor Jesus, nós necessitamos tanto do Senhor, precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós apenas não expressamos o suficiente como deveria ser expressado das nossas necessidades. Quisera, se tivéssemos, Senhor, suficientes recursos no nosso vocabulário para expressar o quanto nós precisamos, carecemos e necessitamos de Ti, ó Pai. E por isto, nesta noite, enquanto estamos aqui para adorar o Senhor, ao redor de Sua palavra, nós pedimos, Senhor, que possamos render, entregar-nos de tal maneira ao Espírito Santo, que Ele tenha um canal, tenha um caminho, através da nossa vida, que possa chegar a nós e nos instruir, nos ensinar, nos advertir, porque vivemos numa hora, Pai, que precisamos ser advertidos. É como uma placa que está indicando o destino, o caminho para chegar naquela cidade, o destino indicado por aquela placa. Se eu não der atenção o que a placa está me mostrando e tomar um caminho diferente daquela indicação, eu nunca chegarei naquela cidade. Eu posso até estar pensando que vou para lá, mas nunca chegarei. Pai, que possamos nesta noite olhar para cada placa indicatória e dizer lá na frente é o lugar onde devo chegar e andarmos no caminho certo. Essa igreja presente nesta noite aqui, aquela igreja que nos acompanha, ó Deus, estamos no mesmo espírito, estamos devotando e entregando todo esse tempo em Suas mãos, sobre os Seus cuidados. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos com perdão dos nossos pecados, ó Deus. Amém, Senhor. Podem sentar-se. As informações, primeiro eu quero passar a informação para vocês, dentro do texto que eu estarei pregando. Tá? Tem duas coisas relevantes, muito relevantes, e que devemos atentar para elas com muito cuidado. Dois acontecimentos, e o irmão Brana afirma isso taxativamente. Ele disse, o que ele estava falando era confirmado pela palavra, era confirmado pela ciência, e que ninguém podia falar o contrário daquilo. O Senhor Jesus, o que Ele pregou, o que Ele ensinou, eles não tinham como dizer, isso está errado. Porque era evidências, pelos sinais e pela palavra. Por isso que Ele disse, olha, se vocês não podem me receber, por eu ser um homem, se vocês não podem crer em mim, então creiam nos sinais que acompanham o meu ministério.
Se vocês não podem me receber, vocês examinem as Escrituras e vê se eu tenho falhado em uma delas. E se eu tenho falhado em uma Escritura, então eu não sou aquele que o Pai tem enviado. E o profeta disse: examine todas as profecias. Examine todos os sinais que Deus fez. Nesse ministério de 15 anos, ele diz. Se isso não está na palavra, se não é 100% a palavra. E desafio a qualquer um no mundo, ele falou, vir e mostrar para mim onde uma vez isto falhou. Vamos fazer a seguinte pergunta. Nós temos visto isso por esse prisma, por esse caminho? Se o irmão Branham desafiou o mundo no seu dia, por muitas vezes, em muitas mensagens, eles não tiveram coragem de desafiar o irmão Branham, porque eles sabiam que aquilo era verdade. Será que hoje que o irmão Branham pregou, ensinou, não é para nós hoje, foi só para aquele dia? Será que não acontece mais que em 1965, no dia 24 de dezembro, a morte do irmão Branham, terminou tudo? Deus passou uma borracha e apagou tudo, e hoje tudo está no esquecimento? Ou se aquilo que ele disse hoje está vivendo em nosso meio? É isso. É porque nós estamos cheios de doutores na mensagem. E não é só pastor, não. Tem pessoa que sabe muito, mas está dando a cara para apanhar o tempo todo. Mas nem consulta o pastor, eu tenho a mensagem. Mas tem crido em cada coisa que é de estremecer. Você não pode alinhavar a mensagem, quer dizer, pegar um pedaço dela aqui, pegar outro pedaço aqui, unir os dois e fazer uma costura. Não é assim que a mensagem funciona. A mensagem funciona como a Bíblia funciona, em plena harmonia. Em plena harmonia. Se eu lembrar, domingo eu vou trazer aqui umas provas científicas. Isso vai... Eu vou trazer só uma parte entre todo, que é um livro de uma pessoa muito respeitada, mas eu vou trazer só uma parte e quero ler para vocês, ouvir. Quando o irmão Branham disse assim, você não deve comer milho. Loucura, né? Porque milho causa o homossexualismo. E um homem que não conhece o irmão Branham, um cientista que não conhece o irmão Branham, um homem sério, dedicado, um grande médico, ele escreveu no seu livro, eu tenho o livro, até emprestado esse livro, inclusive, que o veneno, que eu esqueci o nome, vou ler aqui, que faz o milho produzir em grande quantidade, causou nos animais, principalmente na vida selvagem, hemofrodita, fraudita, que fala ou fraudita? Hemofrodita? Hemafrodita. Hemafrodita. Aí falou assim, porque o sapo macho estava ovulando.
O sapo macho estava ovulando. Então fez uma inversão com a fêmea. Agora esse homem não conhecia o irmão Branham. Ele falou, esse é o produto que faz o milho produzir, que eles colocam no milho. Então você vê o fechamento científico e do que o irmão Branham disse. Entendeu? É por isto que nós não devemos passar por cima daquilo que nós recebemos. E porque muitos tomaram o caminho errado, por não entender, por não compreender a hora. Se você descobrir a hora que a igreja está vivendo, você seguramente não vai errar. Mas se você não descobrir o tempo, a hora que a igreja está vivendo, eu tenho certeza que nós vamos ser muito infelizes e vamos errar. Por que que há tantos no mundo que ficaram lá atrás a respeito da revelação dos 7 selos? E por que que outros entraram por caminhos horrorosos? Porque passaram na frente do tempo e arrumaram um tempo que nem sequer existe. Dos dois lados, os que ficaram, os que avançaram, caíram aos extremos. E não vão ver a hora do arrebatamento. Não vão ver a hora do arrebatamento. É isto. Talvez eu esteja pregando para alguém que está ouvindo eu agora, nesse momento, que não sabe o que está, não está entendendo o que eu estou pregando. Vou dizer outra coisa aqui. Eu falei isso na quarta-feira. O afundamento, o terremoto de Los Angeles, ele é bíblico. Ele é o assim diz o Senhor. Agora, qual é o estado que a noiva está quando o terremoto acontecer? Nós podemos provar pela Bíblia onde ela está. Tem todos os cristãos da mensagem, que lê a mensagem, principalmente a mensagem escolhendo de uma noiva, é a mensagem, a obra é fé expressada, onde o profeta falou com muita propriedade sobre aquele assunto lá. Se não vê a hora de Los Angeles afundar. E vocês acham que Los Angeles vai mover a igreja? Vocês acham que Los Angeles vai revelar os 7 selos? Vocês acham que o afundamento de Los Angeles vai abrir a palavra para o povo? Que o afundamento de Los Angeles vai trazer fé para o rápido? A questão é essa. A questão é essa. Quando aquela hora chegar, você deve já estar raptado. Raptado. Vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Deve estar raptado. Se aquilo acontecer, você estiver nesta condição que está aqui, então saiba que você ficou. Deixa eu entrar um pouquinho mais na frente. Estou fazendo uma abertura aqui. Esse assunto, se eu fosse passar ele para vocês, conforme eu tomei essa mensagem a semana inteira, daria um mês de pregação. Mas, deixa eu passar isso para vocês. Eu escrevi. O profeta disse que tinha um mistério da sua vinda de Cristo. Mas teria um outro mistério também, que era da sua subida. Ele disse, na mensagem, a divindade explicada, pregada em 25 de abril de 1961, em Chicago, Illinois. Tá? E a mensagem pregada no dia 7 de julho
de 1963. Veio a sentença. Por isso a mensagem chama-se acusação. Em 1963, o Senhor Jesus foi crucificado, revelando sua vinda nos selos. 27 de março de 1964, no mesmo horário da crucificação, foi o terremoto, que um dia antes a montanha foi cortada. O terremoto por causa da rejeição. E foi na Sexta-feira Santa. E Jesus, agora uma coisa muito importante, eu quero passar isso para vocês dentro da leitura bíblica. Primeiro, tá? Disse o profeta, Sexta-feira Santa, Jesus foi libertar, escute isso, se você perder isso, você vai perder a mensagem inteira. Sexta-feira Santa, Jesus foi libertar no paraíso a igreja que esperava período que ele pregou as almas encarceradas. Em 63, o Senhor abriu a palavra. O Senhor Jesus veio libertar e revelar e se manifestar à igreja eleita e pregar as almas encarceradas. Isso aconteceu num forte terremoto na Sexta-feira Santa. O profeta disse que foi o maior da história do mundo. O segundo igual foi em 27 de março de 64, pela rejeição da palavra. Rejeitaram a palavra foi rejeitada em 63 e o terremoto deu em 64. Agora, ele diz, ou seja, sim, é que ele disse, primeiro Cristo, depois a igreja, porque a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Ninguém podia ressuscitar antes dele. Então não foi na sexta-feira que ele saiu da sepultura. Sexta-feira Santa, no terremoto, Jesus se apresentou a eles, tá? Mas eles não saíram do paraíso. Isso é bem claro. Agora, na manhã do primeiro dia, que era o domingo, 3 dias depois daquela sexta-feira, o corpo do Senhor foi libertado da sepultura. O Senhor Jesus não saiu da sepultura, nem sexta, nem sábado, e nem na noite de domingo. Estava lá na sepultura, para cumprir o que disse Davi, que o seu corpo não veria corrupção. Ele ficou 3 dias na sepultura. Mas, na manhã do primeiro dia da semana, Jesus foi libertado. O seu corpo libertado da sepultura. Por isso que ele é as primícias dos que dormem. Primeiro, a noiva. Depois, os santos da sexta dimensão. Por isso que Paulo falou que primeiro é ela, depois eles. Quem que vai chegar ao corpo glorificado primeiro, eles ou ela aqui? Ela.
Estão me entendendo? Estou indo bem devagar para depois entrar na mensagem. Então, vamos lá. Sexta-feira, Jesus foi naquele terremoto da sua morte, da rejeição, ele pregou aos espíritos em prisão e se apresentou à igreja no paraíso. Mas ela não podia sair. Ela só sairia depois dele. No domingo pela manhã, Jesus, seu corpo foi liberto da sepultura. Quando o seu corpo foi liberto da sepultura, que deu a conhecer aos santos que estavam ali, tanto as moças, as mulheres da sepultura, como os discípulos do caminho de Emaús, também a Pedro e os demais. E em seguida, então, eles encontraram os irmãos que tinham ressuscitado. Os irmãos apareceram exatamente no primeiro dia da semana, na ressurreição de Cristo. E esses irmãos ficaram durante 40 dias com o Senhor aqui na terra. Não apareciam a eles os 40 dias, mas quando Jesus subiu para o Pai, quando ele foi para a glória, lá em Betânia, você lê o Salmo 24 e vem quem chegou lá. Abri os portais eternos. Abri os portais eternos. Quem entrará? Entrará o Rei da Glória. Quem estava chegando? Ele e os redimidos do Antigo Testamento. Amém? Então, aí você percebe que aquele terremoto de 24 de março de 64 foi da rejeição. Quando os selos estavam abertos já há um ano e agora a mensagem, o evangelho é pregada a almas encarceradas. E neste tempo ele se apresentou, ele apareceu aos seus. Por que tem uma apologética aí, ou uma polêmica, eu quero dizer? Por que tem uma controvérsia da nuvem? Uma coisa tão simples, que a ciência provou, e que o profeta disse, que eu notei aqui nessa mesma mensagem, diz também, que era ele que estava lá, ele apareceu, ele se deu a conhecer aos eleitos, para que nesse tempo agora, ele venha, aparição lá e vindo aqui. Como que eu vou receber alguém que eu não vi? Como que eu vou receber alguém que eu não vi, que não apareceu a mim, que não bateu na minha porta? Então não tem como recebê-lo, que eu nem sei se ele existe. Mas quando ele aparece, se dá a conhecer, então você está esperando ele entrar. É hora dele descer, é hora dele vir. Agora aí está o mistério da subida, da ida. Amém? Deixa eu entrar um pouquinho aqui. Depois vamos ler um pouco a Bíblia. Aqui, ó. Se você quiser anotar parágrafo 118. Essa gente mantém a congregação distante de Deus. Que Deus me guarde de manter vocês longe dele. Se há algum acontecimento, isto é falado na congregação, eles condenam isto na plataforma do púlpito e dizem, isto é fanatismo, mantenham-se longe disso. Ao fazerem assim, eles crucificam Jesus Cristo em 1963. Eu estou com as duas mensagens aqui. A atividade explicada está aqui também. E são simplesmente tão culpados quanto aqueles indivíduos. Naquele dia, essa é uma declaração terrível, mas é a verdade. Sobre isso, é exatamente o que eles fazem hoje. Olha, vocês, eu não sei, alguém pode ficar chocado, mas eles estão impedindo o povo de ver a Cristo. O que os sacerdotes,
O que os príncipes daqueles dias, os líderes religiosos daquele dia fez com o povo? Impediu o povo de ver a Cristo. Fizeram uma cortina doutrinária dos seus dogmas, diz, não dê atenção a este homem, não creia nele, ele é um impostor, ele não é nada disso que ele diz ser. Então, quem foi? Os religiosos daqueles dias que manteve o povo longe de Cristo. E quem está mantendo o povo longe de Cristo hoje? São os mesmos. São os mesmos. Eu tenho muita coisa aqui, mas deixa eu tomar aqui para vocês. Eu quero pegar isso na íntegra aqui. Depois a gente vai ler um pouquinho da Bíblia, tá? O profeta diz assim, olha, aquele grupo de ministros, de Chicago. Quando ele pregou essa mensagem, a divindade explicada. Ele tomou uma contenda de dois irmãos, um da Assembleia, o outro era só Jesus unicista. E ele começou a explicar como que ele trabalhou com aqueles dois irmãos que eram um tanto contra o outro. E naquele ele foi entrando na divindade de tal maneira, nesta mensagem aqui, que quando ele terminou, mais de 300 ministros disseram, iremos a Jeffersonville e vamos ser batizados. Nunca apareceram. Eles perdiam as suas credenciais. Eles perdiam as suas congregações. Foi ali que eles tiveram a oportunidade. Eles rejeitaram a oportunidade. E 63, eles jogaram Jesus para fora e o crucificaram. Então Deus não tratou mais com a igreja. E ali terminado. Aquele grupo de ministros em Chicago, uns 300 e tantos viriam e seriam batizados no nome de Jesus Cristo. Onde estão? O preço é elevadíssimo. Eles não podem fazê-lo. Cristo, a Bíblia diz, quando fazem isso, o que fazem eles? Eles separam a si mesmos entre a misericórdia e o juízo, pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, foram trazidos a ver isto e tiveram conhecimento da verdade e provaram da boa palavra de Deus e se apartaram dela, sejam renovados outra vez para arrependimento. Mas quando você pensa que a igreja presbiteriana vai receber o Espírito Santo, todos eles tiraram os seus documentos, nunca pense isto. Pensam vocês, metodistas, que vão fazê-lo? Vocês nunca farão isto. Vocês trinitarianos pensam que receberão o nome de Jesus Cristo e serão batizados cada um? Nunca o farão. Vocês nunca o farão. Porém, indivíduos serão e o farão. Indivíduos sairão e o farão. Isto é certo. Este é o sinal de sua vinda. Mas aquelas igrejas que têm visto a verdade e a rejeitaram, seus concílios, é impossível, então, que eles são culpados da crucificação de Jesus Cristo. Eu os acuso pela palavra de Deus, como o Senhor os acusa, disseram, irmão Branco, como o Senhor os acusa? Eu os acuso que Deus tem claramente se identificado em sua palavra, nos últimos dias,
deu a conhecer que ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, e eles friamente a rejeitaram, e vocês são culpados da condenação de Jesus Cristo por blasfemar do Espírito Santo pela última vez. Hebreus 6 aplica-se a um indivíduo, certo? Vocês sabem que é Hebreus 6, não sabem? Se soubesse ler, então. Quem não conhece Hebreus 6 não conhece nem a Bíblia. Aplica-se ao indivíduo, mas o profeta está aplicando à igreja. Eles blasfemaram. E o que identifica um blasfemador? Ele vai ser um iceberg na igreja. Ele vai ser uma pessoa formalista, formal. Ele nunca vai ter o coração incendiado pelo Espírito. Ele nunca vai desejar mais de Deus, nem um pouquinho, porque ele vai se tornar, quer dizer, um religioso. Ele vai frequentar a igreja, ele vai fazer uma grande denominação. E eles caminharam até aqui, como estamos vendo, e prosperaram muito sem o Espírito Santo. Por quê? Porque quando você rejeita a verdade, você entra por um outro caminho e vai ficar tão rico, tão próspero como foi o jovem, o mancebo de qualidade. A rejeição da palavra não te leva para a favela, não te leva a morrer de fome à míngua, não. A rejeição da palavra faz você ficar rico, ficar muito bem com os ímpios, com os incrédulos, tá? Mas a aceitação da palavra, o abraçar a palavra, te joga para fora da sociedade. E talvez você vai morar numa casa de uma aguinha furtada ali e nada mais. Mas você sabe que você está certo com Deus e você deseja mais de Deus, você quer mais de Deus e você não se conforma com este velho mundo. O mundo está acabado. Se você não vê o mundo acabado, espera explodir a coisa. Então, o mundo está acabado. Se não tem mais fé no mundo, se não tem mais moral no mundo, tá? Se não tem mais alimento perfeito e bom no mundo, está tudo contaminado, o que tem? Uma sociedade vive de fé, primeiro fé, família e Cristo. Uma sociedade, uma família, ela tem esses três pilares: fé, uma igreja para adorar o Senhor, falei errado, uma igreja para adorar o Senhor. Esta família, ela tem esses três pilares: fé, caráter, separado, e último pilar, serve a Cristo. Quando o homem não serve mais a Cristo, consequentemente ele não tem mais fé. Se ele não tem mais fé, ele se vende para qualquer negócio sujo do mundo. Como nós vemos hoje aí, isso em larga escala. Por quê? Porque a coisa não aconteceu há 10 anos atrás, a coisa aconteceu em 63. E esta geração aqui herdou toda a maldição daquela rejeição. E aqui tem uma igreja que herdou todas as bênçãos daquela mensagem, da abertura da palavra. Precisamos só fazer uma crítica nossa mesmo, para ver o quanto eu tenho recebido, o quanto eu tenho absorvido, o quanto eu tenho vivido. Ou vocês acham que essa conversa
de fundo de quintal, essa conversa de canto de galo, não vou da igreja porque eu não gosto do pastor. Sabe que nenhum pastor presta não? Deixa eu falar, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, já que é para... Então vamos lá. Primeiro, está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Está falando do irmão aqui está falando... Onde está isso? Ah, está aqui. Está aqui, ó. E eu gosto disso. Veja. Porque eu creio que é apostólico. Ovelhas, ou seja, eu creio que é apostólico porque a cabeça, a ordem mais alta na igreja é o pastor de ovelhas. Nós compreendemos isso. O pastor. Ah, mas ele é tão ruinzinho, o homem está ficando velho. Problema seu. Eu sei quem tenho crido, sei que tenho ensinado. Se algum bispo ou alguma outra pessoa vai tirar a revelação do pastor, então como é que Deus vai alguma vez operar em sua igreja? Se o pastor não der revelação, como que Deus vai operar na igreja? Veja você, apenas não pode fazê-lo. Então, agora, é incrível, mas eu não sei por que isso apareceu diante de mim agora. Aqui, ó. Agora, eu não anotei não, por isso que eu estou procurando. Só que desceu agora aqui, exatamente nesse momento. Onde está isso? Deixa eu ver. Será que é essa mensagem mesmo? Deixa eu ver se é ela. Eu tenho muita coisa aqui, quero correr atrás disso agorinha. Deixa eu ver se... Esse aqui é um soco, ou é mensagem, assim fui com Moisés? Não, não é mesmo. É essa aqui mesmo. Eu não anotei o... Deixa eu ver se eu anotei o parágrafo, pode ser que eu anotei. Não anotei não. O tempo tem terminado, o profeta disse, só um momentinho só. Deixa eu insistir um pouquinho mais aqui. Aqui não é, tá? Aqui não é. Eu tenho um mapeamento muito grande aqui e eu não escrevi a palavra-chave. Deixa eu ver. Eu vou achar depois, não vou achar agora. Ele só repete isso aqui, nessa outra mensagem aqui. Deixa eu ler, já que eu achei isso aqui, deixa eu ler para vocês. Ó, que coisa! Quão rico isso é para mim! Veja, ver e conhecer que esta é a verdade. Eu a defenderei. Eu, o Deus do céu, levantará a minha voz estará na fita magnética, no além, no grande tempo de Deus, e ela condenará esta geração. Ela condenará esta geração no último dia, pois isso está na fita magnética, então estará na fita eterna.
Isto é certo, condenando esta geração de pregadores que tem forma de piedade e negam o poder da palavra e sua manifestação, quando isso está completamente identificado, que ele ainda é Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, deixa eu pegar esse texto aqui, ó. Eu separei isso aqui para este momento. Vamos lá. O profeta está repetindo as palavras de Pedro. E aqui está repetindo as palavras do Senhor. Jesus disse: a rainha do sul levantará no dia do juízo e vai condenar esta geração. No dia de Pentecostes, Pedro condenou aquela geração por ter crucificado Cristo. Em nossos dias, esta voz se repete. Eu quero ler o texto na íntegra. Mas, ó irmão, esta palavra é vida, se você se agarra a ela. Olha, não é algo sobre o que falamos, que talvez suceda aqui e depois. Isto é algo que já está aqui conosco, acontecendo agora. Não alguma coisa que será. Isto algo que já é. Não estamos testificando. Ou seja, nós sabemos o que ele tem feito. Nós sabemos o que ele fará. Porém, agora estamos dizendo o que ele está fazendo. Esta é a hora. Talvez nós vivamos até vermos o rápido. Pode ser que eu morra hoje. Pode que você morra hoje. Eu não sei. Porém, o rápido está se aproximando. Quando aquilo vier, nós estaremos lá. Não se preocupe. Assim como todo o resto daqueles que através das eras creram e esperaram. Eles caminharam na luz de seu dia. E aqui está a luz. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Abandone seus credos e creio nesta palavra. Esta é a verdade. A palavra é verdade. Jesus disse: minha palavra é espírito, minha palavra é vida. Como você vai receber vida quando você rejeita a vida? Como você vai tomar um dogma, o que é morte, uma palavra, e trocar pela palavra, expulsar a palavra, tirar a vida para tomar morte? Como você vai aceitar os dois ao mesmo tempo? Você não pode fazê-lo. Que toda a palavra do homem seja mentira, mas a minha é verdade. Agora ele diz: eu desafio a qualquer homem me mostrar qualquer, eu sei que esta fita vai ao redor do mundo, qualquer homem, qualquer bispo que vier ao meu escritório, ou antes desta congregação, apontar seu dedo, o único lugar onde alguém alguma vez foi batizado na Trindade, no Novo Testamento. Eu lhe mostrarei onde cada pessoa foi batizada no nome do Senhor Jesus. Que vai você fazer quanto a isso? Permanecer por aí, em seus credos, permanecer por aí em seus dogmas e morrer? Vocês são culpados. Com mãos iníquas vocês tomaram o príncipe da vida, a palavra da vida, e crucificaram para o povo. Agora o que fizeram? Eles não conheceram. Hoje o homem caminha ignorantemente. Eles não sabem que
que esta é a verdade. Eles pensam que isto é alguma classe de ismo. Eles não cavam suficiente profundo para entrar no espírito de revelação. Eles não oram o suficiente. Eles não clamam a Deus o suficiente. Eles só tomam isto levianamente. Bem, eu creio que há um Deus. O diabo crê na mesma coisa. O diabo crê mais do que algumas pessoas alegam crer. O diabo crê e treme, e as pessoas só creem e seguem adiante. Mas o diabo treme sabendo que o juízo está se aproximando. E as pessoas creem e não prestam nenhuma atenção ao juízo que está se aproximando. Por quê? Porque o diabo deu uma anestesia nelas. O diabo colocou uma amnésia nelas. Mas o diabo mesmo está apavorado. O povo não. Culpado de crucificá-lo, certo? Eu acuso esta geração, declarando-os culpados pela mesma palavra que os declarou culpados no princípio. Jesus disse: quem me pode condenar? Ele era a palavra feita carne, e hoje a mesma palavra é feita carne. Falar a palavra feita carne nos dias do irmão Brando era uma coisa difícil demais. Pedro disse em sua acusação, em Atos capítulo 2, Pedro disse o seguinte, em defesa do evangelho, em defesa da palavra, Pedro pregou para eles assim, é o que deve ser pregado hoje desse púlpito aqui. Varões israelitas, escutai as palavras. A Jesus Nazareno, aprovado, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Varões israelitas, o príncipe, clérigo, homens santos, sacerdotes, homens que se supõem ser homem de Deus, ouvi estas palavras, Jesus Nazareno, varão aprovado de Deus entre vós. Agora, eu digo a vós, ministros, e a vocês, gente, Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, ele está aqui, na pessoa do Espírito Santo, o qual era a vida que estava nele. Ele está aqui operando através das pessoas e declarando a si mesmo por sinais e maravilhas que ele faz. E aqui, pendurados nas paredes, provas científicas, e pessoas sentadas aqui, que estiveram mortas, estão vivendo hoje, comidos de câncer, estão bem hoje, cegos estão vendo hoje, aleijados estão caminhando hoje. Ele é Jesus de Nazaré. Deus só repetiu a história, só repetiu com muito mais tempo dado à população. A este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, predestinado para seu trabalho, tomando-o vós e mataste pelas mãos de injustos. Isto é isso, acusação? Ele está acusando o quê? Aquele concílio do Sinédrio. E eu estou acusando esta manhã a Federação de Igrejas, eu estou acusando os pentecostais, eu estou acusando os presbiterianos batistas, cada denominação no mundo, por iniquidade e egoísmo,
vocês têm tomado a palavra da vida e a têm crucificado ante as pessoas. E blasfemaram e a chamaram de fanatismo, o que Deus tem levantado em nosso meio para provar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu acuso esta geração. Deus tem, Ele mesmo, provado que vive. Deus tem provado que esta é sua palavra. O que tem você, senão um monte de dogmas e credos, onde pode você mostrar o Deus vivo? Porque vocês têm recusado a palavra da vida que teria dado estas coisas a vocês. Sim, Senhor, em que hora estamos agora vivendo? Pedro disse: tomastes vós e o crucificastes e matastes por mãos assassinas, ao qual Deus ressuscitou, sou das ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E através de seus credos, suas organizações e suas denominações, com sua forma de piedade, ainda falando, suas formas de piedade, vocês negaram o poder de sua ressurreição. Este ponto aqui, ele é muito importante, e é aqui que eu vou parar. Veja, mais um parágrafo. Porém, a hora tem chegado, os últimos dias estão aqui. Quando Deus prometeu, de acordo com Malaquias 4, que Ele levantaria nos últimos dias e tornaria os corações das pessoas as bênçãos originais, a fé pentecostal dos pais. E vocês não podem negar isto, vocês não podem resistir isto. Agora, a última coisa que o profeta diz aqui: agora eu lhes condeno. Vocês acham que é o irmão Branco que está falando isso? Vocês acham que é um desabafo do irmão Branco e que ele está nervoso, chutou na cadeira de todo mundo? Talvez algum besta pense assim, né? Está cheio de besta por aí, né? Algum besta pensa dessa maneira. Aqui não é William Brana, aqui é Cristo condenando esta geração pecadora que tem rejeitado e trocado a palavra por qualquer denominação. Isso aqui foi depois dos selos. Isso aqui era o ultimato final. Eu desafio e os acuso ante Deus, que com mãos iníquas, egoístas, denominacionais, vocês crucificaram a palavra de Deus ante o povo. E eu lhes reputo culpados e prontos para o juízo. Eu lhes reputo culpados e prontos para o juízo. Amém. Sim, Senhor. Voltando agora aqui. Agora, esse é um ponto dos mais importantes que o profeta disse para mim aqui, ó. Eles negaram a ressurreição de Cristo. Agora vamos entrar na Bíblia um pouquinho, só para vocês terem uma ideia, tá? É através de seus credos. Não vai pensar que credo batista é metodista. Credo aqui, credo dentro desse povo. É muito duro passar assim um filme na sua frente. Vocês não imaginam. Se eu falasse isso aqui, talvez você perdia o juízo agora. Não se faz isso. Não devia ter feito isso, mas fizeram. E o resultado? As primeiras colheitas já estão chegando por aí.
Se Deus mostrar para você, eu não vou falar. Através de seus credos, suas organizações, suas denominações, com sua forma de piedade, ainda falando. Forma de piedade. Quero fazer o melhor para o povo. Quero dar o melhor para o povo. Ou eu que é o melhor do povo? Quero. Fazendo tudo pelo povo. Será que está mesmo? Teve pessoa que só não foi mais longe, porque Deus não permitiu. Senão ela estava mais adiantada, mais perto do fogo. Suas formas de piedade, vocês negaram o poder de sua ressurreição. Mas para aí, vamos parar um pouquinho aqui, vamos pensar. Os presbiterianos creem que Jesus ressuscitou? Sim ou não? É claro que crê, gente. Toda igreja evangélica crê. Os pentecostais creem que Jesus ressuscitou? Crê. Todos creem. Mas que ressurreição que é essa aqui que ele está falando? Vá lá no parágrafo 200 da mensagem. A mensagem é Nascer do Sol. E você vai ler assim: o mesmo poder que tirou Jesus Cristo da sepultura tem abrido 7 selos. Que poder foi aquele? Da ressurreição. E para aquilo vir em nosso meio, Deus não deixou a geração impune. Primeiro, Deus esperou passar todos os tempos. Chegar um tempo que já tinha tecnologia para fazer uma imagem daquela através de radares, satélites. Deus esperou chegar o tempo e conforme Deus tinha instrumentos no céu para mostrá-lo lá, Deus tinha um povo perdido na terra, mas tinha uma mensagem através de um mensageiro que pode apresentar Jesus Cristo em plenitude para o mundo. E quando chegou aquele momento, Jesus aparece e as câmeras fotografam aquilo, e aquilo foi feito de uma maneira sobrenatural, porque isso rodou ao redor do mundo. 2 grandes revistas e jornais fez com que aquilo andasse no mundo inteiro, e o irmão Branham ia pregar, e o pilar de fogo ia com ele, manifestando a Cristo onde ele estava, e Jesus passeou num pilar de fogo. O mesmo Jesus encontrou Paulo lá no caminho de Damasco, passeou entre as igrejas, ele entrou na presbiteriana, ele entrou na batista, ele entrou nos pentecostais. Jesus passeou 15 anos entre as igrejas, e eles não se aperceberam da presença dele. E quando ele abriu a palavra e mostrou os mistérios, então eles fizeram uma cortina e entulharam aquilo. Aí o profeta disse: vocês têm aparência de piedade, diz que ama a palavra, vocês amam o evangelho, e vocês criaram uma cortina de incredulidade e tiraram e afastaram o povo da verdade. Ele estava falando lá com o sistema denominacional. E aquela igreja foi declinando numa velocidade vertiginosa e foi caindo, chegou na desgraça que chegou hoje. Agora, com quem que ele continua falando? Com quem que ele continua falando nesta noite, através desta mensagem? É uma coisa bem popular você abrir esta mensagem e pregar, mas se o profeta pregou
em 63 isso aqui, e foi ao redor do mundo, eu estou pregando para meia dúzia de pessoas. Que homem eu sou? Que pastor que eu sou? Que pregador que eu sou? Se não tenho coragem para rasgar a coisa no meio uma hora dessas e mostrar para você, é hora de levar isso extremamente a sério. Agora, o que eles fizeram? Quando Jesus mostrou o seu poder de ressurreição, eles ocultaram a ressurreição de Cristo. Certo? Ocultaram. Na primeira vinda, ninguém creu na ressurreição dele. Se você visitasse cada igreja dos dias de Cristo, perguntava, e Jesus de Nazaré que vocês crucificaram? Sabe o que eles diziam? Sabe qual é a história deles? Uma boa história que o diabo gosta. O profeta falou uma coisa extremamente importante. Se o diabo conseguir te embaraçar, ele não vai fazer mais nada, já ganhou. Se o diabo colocar você contra um outro irmão, ele senta e diz, não, eu já fiz o que tinha que fazer, deixa eu brigar agora, eu já fiz minha obra. O que aconteceu, que eles divulgaram em todo Israel, Jerusalém, que Jesus tinha o corpo roubado. E eles creem nisso até hoje. Deus não deixou. Agora o que eles fazem? Procura pelo nome William Branham na América. Vê as obras que Deus realizou. Sumiu. Desapareceu. Mas ali foi a ressurreição da palavra. Deus trazendo a palavra, não em um corpo, mas trazendo a palavra para noivar. Ali foi a ressurreição da palavra. E quando Deus chega para o eleito hoje, eleito chamado filho de Abraão, imediatamente ele mostra que ele agora ressuscitou, passou da morte para a vida, ele tem uma marca nele, tem um selo nele, e ele sabe exatamente quem ele é, ele se identifica, porque o Espírito Santo em você faz você se identificar com Cristo. Agora, aqui em São Mateus, em São Mateus, vamos lá. São Mateus 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto. Houve um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. Quem que era esse que desceu em cima do sepulcro? E abriu, removeu a pedra, e não tinha mais ninguém no sepulcro. Mas quando ele desceu, o que aconteceu? Teve um grande terremoto. Um grande terremoto. Agora, um dia antes do terremoto no Alasca, o que houve no Cânion Sabino? Uma explosão que estremeceu a terra toda. E veio um vento e cortou
topo da montanha. E o profeta disse: o juízo tem caído sobre a terra. De 63 a 64, eles tiveram a oportunidade. Quando o juízo atingiu a terra, 9,2 na escala Richter. E aquilo foi rachando a terra até San Diego. E o profeta vem e diz depois daquele terremoto: o juízo não irá parar mais, até que Los Angeles afunde. Aquele terremoto da ressurreição e esse terremoto de Los Angeles, os santos já estão no corpo glorificado. Agora, se você voltar atrás, no 27 de São Mateus e no 53 está dizendo, 52, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? Aqui está. Quem ressuscitou primeiro? Cristo. Ele veio e libertou o seu corpo. Depois que libertou o seu corpo, aí os santos vieram do paraíso. O que ele veio fazer no Monte Pôr do Sol? Ele veio apresentar a ressurreição pela abertura da palavra. Agora, nesse espaço que vivemos, desde 63, dessa mensagem que eu estou com ela aqui, até o presente momento, eu estou num corpo. Esse corpo mantém a minha alma redimida. Tá? Agora, eu preciso sair daqui. Esse não é o meu lugar. Jesus não podia ficar lá. Primeira coisa que ele fez, ele tirou você de todo engano religioso. Te ressuscitou do sistema organizado. Então a palavra foi aberta, amém? A palavra foi revelada, a palavra foi aberta e você saiu numa ressurreição espiritual. Mas agora você vai sair para uma ressurreição física. Agora você sai de um corpo físico para um corpo celestial. Se o Senhor Jesus não tivesse levantado naquela manhã, nenhum santo saía da sepultura. Mas quando ele rompeu e saiu e libertou o seu corpo, lá também eles estavam libertos. E vieram e testemunharam, e muitos viram os santos caminhando ali. Então, qual que é o período que nós estamos, qual o tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo num tempo do paraíso para a ressurreição de Cristo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, quando Jesus desceu na sepultura, libertou o seu corpo, aqueles do paraíso foram libertados. Quando os selos abertos, Jesus levantou a noiva, é uma ressurreição. Ela viu a palavra. Agora que ela viu a palavra, ela está vendo a ressurreição de Cristo. Quando você percebeu que o Senhor, quando abriu os selos, ele podia abrir os selos sem aparecer na nuvem. Ele podia abrir sem aparecer lá, mas ele quis mostrar. Ele quis que o mundo ficasse inexcusado e quis também para despertar o eleito, que não é outra coisa, era ele mesmo. Agora, ele desce e tira você deste corpo. Te liberta desse corpo. Assim que você está liberto desse corpo e entra para o seu corpo, a sua casa eterna, então aquela igreja tem que aparecer. Aquela igreja, porque Paulo disse que eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. Agora, como que eu vou trazer perfeição para eles se eu não sou perfeito? Então a perfeição tem que chegar aqui,
para atingi-los lá. Agora o corpo de Cristo, na abertura da palavra, sofreu uma transformação, sofreu uma mudança. Agora ele está apenas tirando ela para ir para casa nesse tempo que vivemos. Por isso que 64 foi o terremoto da crucificação. E agora o terremoto é da ressurreição. Mas quando rompeu aquele terremoto, ele já estava em cima da sepultura ressuscitado. Deixe aquilo acontecer, a hora que quiser, lá em Los Angeles, conforme está profetizado. Não há nenhum problema. Ela estará presente para ir embora. E cada santo se encontrará neste lugar. Porque Deus tem prometido. Agora, nesse longo período que estamos aqui esperando por aquela hora, Deus sabia o momento exato que aquele último ia entrar para o corpo, esperando o último que entrou nos dias da primeira vinda foi o ladrão da cruz. Ele foi o último dos eleitos daquela dispensação. Quem é o último desta hora? Tem que haver um ladrão pendurado. Tem que haver alguém crucificado. Tem que haver alguém também numa condição terrível, como estava aquele homem, para olhar para esta mensagem e dizer: lembra-te de mim, Senhor. Porque lembra-te de mim. Porque eu não vejo outra saída, não vejo outra maneira de ser mudado e liberto, a não ser através da palavra que o Senhor enviou. Por isso o profeta diz: a palavra está manifestada, revelada num corpo de carne. E este corpo de carne tornou-se um tropeço. Por quê? Porque quem pode ver Deus no homem? Quem pode ver Deus numa mulher nesse tempo, nesta hora? Isso tornou-se um tropeço, uma luta, uma dificuldade. Deus em carne? Mas que história é essa de Deus em carne? Eu estou vendo homens mortais, homens falíveis. É isso que eu vejo toda hora. Homens doentes, homens envelhecendo, homens morrendo. É só isso que eu vejo. Isso é o que está do lado de fora, mas do lado de dentro só pode ver aqueles que receberam a revelação dos 7 trovões. Sim, ele desceu para a sua casa, ele desceu para o seu corpo, ele vai tirar você daqui com certeza absoluta. É apenas uma repetição. O que houve na primeira vinda foi um espaço de sexta para domingo. Foi um espaço mais curto. E você vê que Jesus pregou 3 anos e 6 meses. O irmão Brana pregou por quantos anos? Por 33 anos e meio. E os selos foram abertos exatamente 63 até 1965. O tempo para nós foi muito mais extenso do que para aquelas pessoas. Por isso que também essa mudança que estamos aguardando é de um tempo de angústia, é de um tempo difícil. Os que estavam no paraíso, vocês sabiam, todos eles esperavam por aquela hora. Davi esperava, Abraão esperava, todos esperavam. Eles morreram e foram para aquele lugar, para o paraíso, e sabia que eles não iam ficar ali, que tinha algo muito melhor para eles. Agora, quando o Senhor veio, entrou no paraíso, eles sabiam quem ele era, quem estava chegando ali, porque eles estavam esperando por ele, pela perfeição, pela ressurreição deles. E os sepulcros ficaram vazios em Jerusalém, falando de uma forma, não que sepulcro ficou vazio lá. Quer dizer, os corpos que morreram não estavam mais presos. Os corpos daqueles que morreram esperando por Cristo e morreram naquela fé, agora estavam livres porque ressuscitaram. Agora, nesta dispensação aqui, ele está
usando o mesmo processo. Você está esperando. Você já viu Ele. Você já encontrou com Ele. Você já experimentou dele. Você já foi na terra. Você já comeu do fruto da terra. Você já bebeu da água da vida. Você já experimentou dele. Enquanto Israel dizia que a uva era boa, mas a terra era ruim, nós falamos, a palavra é boa e a terra exatamente é o que diz a palavra. A uva correspondia o que era Canaã. E esta palavra, esta promessa corresponde ao que nos espera do outro lado. Amém? Por isso que tem um grande ministério na terra hoje, matando todo mundo. E tem um ministério que está levantando um povo. Enquanto os fariseus, os saduceus matavam todo mundo com sua religião, Jesus ressuscitava os mortos. Jesus levantava os eleitos. Enquanto hoje estão morrendo milhões através das mensagens pregadas nas denominações e os seus ensinamentos, Deus tem levantado um povo. Deus tem ressuscitado um povo. Deus tem dado vida a um povo. Agora, o que eu falei lá no começo, 61, eles tiveram oportunidade. 63, eles crucificaram. 64, foi o terremoto da plena rejeição. Então são dois terremotos. Um terremoto na crucificação, um terremoto na ressurreição. Certo? São dois terremotos. Então teve um lá, esperamos o último agora. Agora, quando o último terremoto ocorreu, Jesus já estava ressuscitado, o seu corpo já estava liberto. Aquele terremoto veio para libertar o corpo de Cristo. E quando o corpo dele foi liberto, os que esperavam lá também foram libertos. E este corpo aqui, ele chegará à perfeição antes deles. Quando este corpo aqui chegar à perfeição, eles podem vir aqui. Há um caminho aberto para eles. Enquanto Jesus não ressuscitou, ninguém ressuscitou. Assim que ele ressuscitou, eles também ressuscitaram. Assim que essa igreja entrar naquele corpo glorioso, eles aparecem lá e vêm neste lugar. Então aí foi que o profeta disse que não subiremos naquela hora, mas isso terá o mesmo tempo que teve na primeira vinda. Aí então nós vamos ver exatamente o cumprimento exato de cada palavra que o irmão Branham pregou. Vamos ver essa palavra viver em plenitude. Ver essa palavra se manifestar em plenitude. Jesus na sepultura, diz, no primeiro dia da sepultura, ele estava morto. No segundo dia, ele estava morto. Mas no terceiro dia, anunciou pela manhã que ele havia ressuscitado. Tinha um rumor, mas ficou num rumor. Tanto é que outros já iam para casa, ia para os seus afazeres, ia para a sua vida secular, aqueles que iam para Emaús. Mas quando a tarde caiu, eles descobriram que aquela notícia era verdade. Ele realmente tinha ressuscitado. Eles voltaram imediatamente para unir-se aos irmãos. Quando foi? De manhã, foi um rumor. De manhã veio o Pentecostes. Passou aquela manhã e veio o profeta com a mensagem da tarde. Chegou no tempo da tarde. Você encontrou com ele aonde? Quando ele abriu a palavra. Quando ele partiu o pão, você viu ele ressuscitado. Isso é uma história que já foi contada. Quando a tarde caiu,
vem a mensagem de Malaquias 4, você viu pão repartido. E no partir do pão, os discípulos o conheceram. No partir da palavra, no revelar da palavra, você o viu ressuscitado. Qual é a última coisa agora que acontece? A última coisa agora que acontece, quando eles voltaram para Jerusalém, então já estava ressuscitado, e aquela igreja já estava ali em circulação com eles. Quando isto chegar para nós, que dia e que hora, qual é o momento, a não ser hoje, a não ser agora, a não ser este momento. Eu não tinha observado, eu fiz eu não tinha como ler tanta coisa aqui, mas eu não tinha observado a sequência da rejeição da palavra. E não tinha observado também que tem que haver um terremoto para libertar o corpo dele. Tá? Então aquele terremoto liberta o corpo dele, e o corpo dele é a noiva. Tá? Isso é, quando eu disse na quarta-feira que o terremoto de Los Angeles não vai trazer fé para o rapto. O terremoto de Los Angeles já está tudo consumado. Amém? Tudo consumado. Vamos ficar em pé em nome do Senhor? Amém. Vamos, Denilson.